Boa noite, irmãos. Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Mais uma vez juntos, nessa quarta-feira, culto de oração. Estamos aqui diante da Palavra de Deus, em comunhão uns com os outros. Estamos aqui para orar, também para interceder, em ações de graças também agradecer ao nosso Deus e louvá-lo pelo que Ele é, pois só Ele é digno de receber toda a honra, glória, poder e majestade. Ao nosso Deus, todo louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti este momento tão sublime, deste culto de oração. O consagramos a Ti. Estamos aqui para cultuar o Deus vivo, único, verdadeiro, santo, justo, eterno, todo-poderoso. É para Ti e diante de Ti que estamos, enquanto cultuamos e meditamos na Tua Palavra. E que a Tua Palavra pregada aqui possa se aplicar a cada coração que puder ouvi-la, Senhor. E também que o Senhor nos traga crescimento, edificação, disciplina, correção, endireitamento dos nossos caminhos. Vocacione hoje homens e mulheres a Te seguir, chame outros e outras a também se entregar ao Senhor e seguir-Te fielmente, pois Tu és digno, Senhor. Te agradecemos por tão grande salvação que providenciaste para nós em Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo que agora habita na Tua igreja, na vida do Teu povo. Te louvamos e nos colocamos na inteira dependência do Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória a Ti, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema a vocação dos crentes, a vocação dos santos, daqueles que Cristo justificou na cruz, perdoou, salvou, santificou e os comissionou. Que vocação é essa? Que valor nós temos dado a esta vocação? Essa vocação, o que é que nós devemos fazer enquanto a temos? Como lidar com essa vocação? Agora chamados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor e vocacionados por Ele na vocação de filhos de Deus. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 25 a 31. Acompanhe comigo aí. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 25 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e aquelas que eram mais desprezadas, e aquelas que sequer são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, abençoe a Tua palavra. Aplica essa palavra aos nossos corações. Recebe de nós a gratidão. Recebe de nós o louvor. Nós nos colocamos na Tua inteira dependência, Senhor. Amém. Bom, irmãos, Paulo escreveu essa carta aos cristãos da cidade de Corinto, a fim de tratar de várias coisas, vários e sérios problemas que tinham aparecido naquela igreja. O próprio Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade, depois de ganhar alguns para Cristo, formando aquele povo, formando e plantando aquela igreja, como está descrito em Atos 18, de 1 a 18. Havia problemas a respeito de doutrinas e da vida cristã naquela igreja. A igreja tinha se dividido em vários grupos, e Paulo procura levá-los a resolverem as suas diferenças e a voltarem a ser unidos como uma igreja viva de Cristo, como deve ser uma verdadeira igreja de Cristo.
Os cristãos de Corinto também haviam também escrito a Paulo, pedindo-lhe opinião sobre vários assuntos. E um deles, que hoje nós vamos meditar, trata-se da vocação dos salvos, a vocação do cristão, a vocação dos crentes, a vocação chamada vocação dos santos, daqueles que foram salvos, redimidos e santificados em Cristo Jesus, daqueles que seguem Jesus, daqueles que naquele tempo eram e até hoje são seguidores de Cristo, como nós o somos. Bendito seja o nome do Senhor. O que é a vocação? A vocação é fruto de um chamado, de uma eleição do Senhor. Quando você ouviu a voz do Senhor, a pregação do Evangelho, o Espírito Santo convenceu o seu coração, você se identificou com Cristo e, arrependido dos seus pecados, renunciando o mundo e o mal, se rendeu a Jesus e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Então você foi agora escolhido. E olha a coisa maravilhosa que o texto diz, agora vocação de filhos. A primeira vocação é essa, agora ser chamado filho de Deus, porque João capítulo 1, 12 diz, a tantos quantos foram chamados, né? Aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, né? Então, a saber, aqueles que creram. Então você foi eleito, eleita, vocacionado, vocacionada, agora como filho de Deus, para servir a Deus, para andar com Cristo, para ser co-irmão com Cristo. Essa é a vocação de cada crente, de cada cristão na face da terra, de cada seguidor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa vocação significa abraçar uma profissão. Jesus, quando chamou os discípulos, ele falou, olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus 4,19. Essa vocação também, ela tem um sentido de viver uma vida diferente, conforme está descrito também na palavra de Deus, em Efésios 4, 1 a 7. Mas lembrando aqui do texto que nós lemos, quando cita que o Senhor chamou pessoas que não eram para serem, pessoas fracas para envergonhar as fortes, pessoas humildes e desprezadas, pessoas que não tinham nenhum nobre nascimento, não eram os melhores. Porque Jesus, desde a sua primeira pregação no Sermão do Monte, ele trouxe um paradoxo para os seus seguidores. Conforme está em Mateus 5, 3 a 10, quando ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala que bem-aventurado é humilde de coração, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que é o manso de coração. Então, olha que ele mostra um contraste com todos os valores que até então existiam no mundo. Bem-aventurado era alguém que fosse rico, poderoso, tivesse um exército para proteger, dominasse nações, a linguagem daquele tempo dos impérios, era esse, quem era forte, quem era poderoso, era isso. Jesus traz um contraponto, ele quebra todos os paradigmas, ele traz um paradoxo, uma coisa contraditória. Por isso que aqui Paulo também mostra esse paradoxo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo usa palavras bem contraditórias. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele. Então a nossa vocação, nós pertencemos. Ser vocacionado é ter esse sentimento de pertencer. Você pertence ao Senhor, você é dele. Você, irmã, meu irmão, vocês são dele, em Cristo Jesus. Então, e nele, agora você pode ter sabedoria. Nele você foi justificado, nele agora você foi santificado, nele você foi redimido. Aqui fala sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que agora a glória não seja de homens. Aqui o texto fala, ninguém não chamou nenhum sábio segundo os homens, segundo a carne, segundo a maneira de pensar dos homens,
mas chamou segundo Deus, por isso que nele agora nós receberemos sabedoria para viver, seremos justificados, seremos santificados e redimidos, para que a glória seja do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Então a vocação significa abraçar uma profissão. A primeira delas é agora você se tornar um pescador de homens, alguém que leva este evangelho do reino para alcançar outros homens, outras mulheres. E Paulo falando aos irmãos de Éfeso, em Efésios 4, 1-7, ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade. Olha Paulo citando de novo aí, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, 1-7. Então, nessa vocação você abraça, pela profissão de fé, uma vida nova, um caminhar diferente. E olha, eu quero lembrar os crentes que estão me ouvindo agora, essa vocação você não pode tirar férias dela, não. Tem crentes hoje que estão tirando férias do Evangelho, férias de servir a Deus, férias de desenvolver os dons, férias de se dedicar-se à pregação, testemunho do Evangelho, férias de dedicar-se à obra de Deus, férias de orar, férias de adorar. Não, vocação, você não tira férias dela. Ela é inerente a você agora. Você foi eleito, irmãos. É um privilégio. Houve um preço muito caro e foi pago naquela cruz por Cristo Jesus, e foi pago pelo próprio Pai, de ver o seu Filho tomando sobre si todo o pecado da humanidade. Olha, essa vocação é também celestial. 2 Timóteo 1,9 fala, né? O Senhor Jesus fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, né? Paulo fala que o Senhor Jesus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, nós não merecíamos nada, e mesmo que fizéssemos todas as obras boas do mundo, não poderíamos nos salvar, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então foi a obra da graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, desde a fundação do mundo. Então, é uma vocação celestial, é uma coisa que não dá para explicar em termos humanos. É uma vocação soberana. Hebreus 3, 1, né? É interessante isto. Essa vocação é celestial, é uma vocação soberana, é celestial porque Hebreus 3:1 fala: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, e considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, que é Jesus. Então não desconsidere Jesus. Por isso que Paulo uma vez falou para a igreja: tende em vós o mesmo sentimento também houve em Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória, tomou forma humana, morreu morte de cruz. Nós, os cristãos de hoje, estão querendo ir para a igreja para serem acariciados em seu ego. Querem um culto bom, uma orquestra bem tocada, hinos bem preparados. Eles vão como se fosse um teatro para eles serem agradados e não irem lá para servir e adorar a Deus. Temos que mudar isso, irmãos. Termina o culto, todo mundo comenta sobre a mensagem foi ruim, a mensagem foi boa, o pastor prolongou muito, aquele irmão devia ter escolhido outro hino, o coral desafinou, porque parece que nós estamos indo ao culto para nos agradar como se estivéssemos indo a um teatro ou um show, e não para adorar e para servir. A palavra culto vem de liturgia, é serviço a Deus.
Nós, quando reunimos para cultuar, nós temos que desenvolver a nossa vocação para cultuar a Deus e não para sermos agradados em um culto de performance maravilhosa, um senhor grupo vocal cantando músicas pré-selecionadas, bem afinadas com a mensagem, pregadores, showmans, né? Não é para isso. Por isso que Jesus, começando o seu ministério no Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, é dos humildes, é dos mansos. É totalmente diferente a nossa vocação. Por isso ela também é santa, né? É essa santa vocação que nós lemos em 2 Timóteo 9, ela é celestial, que lemos aí em Hebreus 3:1. E ela também é uma vocação soberana. Soberana. Filipenses 3,14. Irmãos, contaminam o julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para a questão diante de mim. Olha o que diz o texto. O texto sagrado diz aí. Vamos lá. Eu anotei aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Então, olha, essa vocação, você não pode se conformar. Eu já sou muito crente, eu sei a Bíblia toda, eu já faço isso, eu faço parte do grupo tal, do grupo de mulheres, eu participo do trabalho de assistência social, eu vou distribuir comida para as pessoas na rua, eu vou evangelizar toda sexta-feira à noite ou todo sábado. Você já acha que já alcançou tudo. Paulo fala, não que eu tenha alcançado, ou seja, Paulo, que fez 3 viagens missionárias, fala que ainda não tem alcançado, que deu a sua vida pelo Evangelho, acha que ele sequer tinha alcançado ainda, mas ele falou, eu prossigo, ou seja, eu não me conformo em ficar pensando que já fiz tudo na minha vocação, naquilo que Deus me presenteou. Devedor que sou, eu acho que tem que prosseguir fazendo, servindo, adorando, consagrando a minha vida mais, buscando o Senhor, amando os meus irmãos, cooperando com a obra de Deus. Ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou me acomodar, eu não vou tirar férias de ser cristão. Mas semana passada eu já ajudei o pastor, essa semana ele se vira sozinho, essa semana passada eu ajudei no trabalho com os adolescentes. Puxa vida, dá trabalho demais os adolescentes, esse mesmo outro irmão, faça lá. Ou então vou pedir a Deus para mandar logo uma outra pessoa para ficar no meu lugar, porque eu já estou cansado desses adolescentes. Não, Paulo falou, olha, não que eu tenha alcançado. Veja, Paulo, 3 viagens longas, viagens missionárias naquele tempo que não tinha avião, né, irmãos? Como os missionários de hoje, que a gente vai mandar para outro país, a gente compra passagem de avião, não. Era a cavalo, ou então em navios, tocado a remo e vela, que demoravam dias, para chegar a algum lugar. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu picada de animais peçonhentos, Paulo sofreu prisão. Tudo pelo Evangelho. Ele fala, não que eu tenha conseguido, mas eu prossigo. Não que eu tenha alcançado, ou seja, não vou me conformar. E nós estamos tão conformados, já sei a Bíblia toda, já dei o meu dízimo, essa semana eu já fui distribuir comida para os pobres, essa semana eu já fiz evangelismo, essa semana eu distribuí 10 folhetos, está bom demais. Eu fiz um propósito de distribuir 10 folhetos, está bom demais. Semana que vem não precisa distribuir não. Essa semana eu já falei de amor de Deus para uma pessoa. Essa semana agora eu acho que eu vou preocupar só com minhas coisas, sabe? Não, Paulo falou, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já sou tesoureiro da igreja, eu já sou pastor da igreja, o resto se vire. Eu já sou do presbitério da igreja, os irmãos lá se virem agora. Não, Paulo falou, não que eu já tenha alcançado, eu não me julgo completo, a obra de Deus não pode parar, prossigo. Filipenses 3, 15 e 14. Então, é coisa muito séria o que nós temos,
E não podemos cessar diante da nossa vocação, que Paulo fala aí nesse texto, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, ou seja, nós só podemos gloriar em Deus. A nossa vocação é com vista à glorificação do nome de Deus. A nossa vocação visa, então, ela está ligada diretamente, irmãos, a algo muito digno. E nós não podemos, então, nos dar por satisfeitos. Entenderam? Porque ela é digna, ela visa a comunhão entre os cristãos, ela visa também ver o reino de Deus estabelecido pela pregação do Evangelho e a salvação de muitas pessoas. Então, eu e você, nós não podemos nos conformar. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Vos torne dignos da sua vocação. Então é algo digno. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus, para a glória dele, o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, é vocação digna, foi algo maravilhoso, Deus dignificou a mim e a você, nos chamou, nos escolheu, com vista a nós glorificarmos o nome de Jesus, pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de viver, pela pregação do Evangelho, no fazer discípulos, tendo comunhão uns com os outros, amor, como o texto anterior, paciência um com o outro, lutar pela unidade da fé, comunhão, né? Então visa a comunhão também, visa a comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelo intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 42, 44. Então, a nossa vocação, ela nos define como um povo ímpar. É algo único a vocação cristã. Não dá para comparar com nenhum outro privilégio que o ser humano possa ter no mundo. Sermos vocacionados em Cristo Jesus. Então você não faça pouco dessa vocação, dedique-se mais, consagre mais sua vida, ore mais, vigie no seu falar, no seu agir, para que o seu testemunho faça diferença no mundo. A sua maneira de ser chame a atenção das pessoas a respeito de Cristo, da sua obra redentora, para que você tenha autoridade para, quando abrir sua boca, de falar do amor de Deus, porque a sua vida condiz com aquilo que você fala e diz que crê e prega. Amém? Então a nossa vocação também visa promover o reino de Deus pelo testemunho e a pregação do Evangelho para a salvação de muitos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. E também em Mateus 28, 19, 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que privilégio, que comissão que o Senhor só poderia dar aos seus vocacionados, aos seus eleitos, como eu e como você. E como ele mesmo falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque hoje aqui no Brasil estamos pregando o Evangelho, somos igreja do Senhor, porque os que vieram antes de nós pregaram esse Evangelho. Como outros, de outros bairros, de outras cidades, e as próximas gerações, quando nós formos embora, vão saber deste Evangelho, se nós prosseguirmos na nossa vocação com fidelidade, com amor, não baixarmos as nossas armas espirituais, não desistirmos, não nos acomodarmos na frieza espiritual, não tirarmos férias do Evangelho e de Cristo e dessa vocação. Tem muita gente brincando com isso, parece que não tem noção da dignidade quando Paulo fala
dignos da vossa vocação, ele fala em 1 Tessalonicenses 1. Então, essa vocação visa promover o reino de Deus para a salvação de muitos e para a glória do Senhor. E é um privilégio. Romanos 10,15 diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam o Evangelho. É um privilégio. Você tem essa vocação, carregada deste privilégio também, de proclamar, anunciar o Evangelho até o último dia da sua existência. Isto é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Paulo falou que prosseguia para o alvo da soberana vocação em Filipenses 3,14. Mas olha, Paulo em Efésios 1, 3-8, ele fala dessa vocação, dessa adoção como filhos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, ou seja, povo separado, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Foi obra da graça em Cristo Jesus, no amado, ou seja, em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, ou seja, foi graça, nós não merecíamos, éramos pecadores, ele levou sobre si o nosso pecado, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Efésios 1, 3-8. Mas Paulo, e para encerrar aqui, falando da vocação, quero encerrar com os irmãos, citando o que Paulo fala em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele falou, não que eu já tenha alcançado. Então, é um alerta para mim e para você, irmão, para o nosso comodismo, para acharmos já fizemos tudo, já sei a Bíblia de cor, já fiz não sei quantos cursos na igreja, já fui líder disso, fui líder daquilo, agora não, já cheguei lá, já sei tudo, já sou um crente com alta performance. Não, Paulo nos alerta, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, irmão. Não tiremos férias dessa vocação, não dá para tirar férias. Você está nessa vocação ou não está. A nossa casa não é aqui. Nós aguardamos novos céus, nova terra. A não ser que você já desistiu dos novos céus, nova terra. Então se acomode com as coisas deste mundo, com o luxo, o conforto da sua casa, a sua poltroninha, a sua novelinha, o seu filmezinho, o seu seriado. Mas se você é um vocacionado ou vocacionada, pense como Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que você tem feito com essa vocação? Que valor você tem dado? Vocação requer dedicação, requer buscar experiências, requer investir mais e mais em oração, no seu testemunho, até mesmo participando dos treinamentos que a igreja te proporcionar, participar dos eventos evangelísticos para ganhar almas, abrir às vezes a sua casa para nela ter um dia da semana, um horário para juntar com os seus vizinhos também, seus parentes, e fazer discípulos. Vocação requer saber que nós somos devedores. Foi graça, não foi isso que Paulo citou aqui?
Foi isso que ele citou aqui. Beneplácito da sua graça. Então, se algo tão valioso que recebemos de graça, não podemos, então, deixar ao relento, né? Você recebe alguma coisa valiosa e deixa lá no portão, lá de fora do portão? Não, você guarda, muito bem guardado, de preferência num cofre. E a vocação que nós recebemos não tem nada que possa pagar, porque já foi pago pelo sangue mais precioso, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. O que nós temos feito com essa vocação? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Ou estamos brincando de crentes, né? É a vocação dos crentes, é a vocação dos cristãos, é a vocação dos salvos. É isso que nós estamos falando aqui. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo e desprezadas, aquelas que sequer são, para reduzir a nada aquelas que são, né? E eles que se acham, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, porque a glória será para Deus e não para os homens. Há muitos cristãos também idólatras hoje. Eles não se dobram, às vezes, em frente a um ídolo de barro ou de gesso, mas estão se dobrando diante de si mesmos, né? Há um niilismo cristão hoje, um ufanismo. Nós somos isso, eu já sou isso, eu sou isso, eu sou pastor, eu conheço tudo da Bíblia, eu sou missionário, eu sou, né? E Cristo fica lá no lado esperando. E eu, o que eu sou na vida dele? Olha, prossiga para o alvo da vocação, prossiga, irmão, prossiga, irmã, não pense e não faça nada menos que isso, porque a glória, nós vivemos agora para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja conhecido, seja engrandecido, para que muitas vidas, através do nosso testemunho, do meu testemunho, da vocação com que Ele te elegeu, me elegeu, também cheguem ao conhecimento de Deus e também sejam chamados e vocacionados como já o fomos. Amém? Que Deus abençoe a você, irmão, a você, irmã, e que você se prepare, se dedique, se consagre mais à vocação que você foi chamada, a vocação com que você foi eleita, agora servo de Deus, filho de Deus, amado de Deus. A graça te alcançou, nos alcançou. Foi um preço caríssimo que foi pago naquela cruz. O Santo de Deus se fez carne, habitou entre nós e, cheio de graça, nos deu salvação, morreu morte de cruz para te salvar, para me salvar. O que nós temos feito com essa vocação? Não tiremos férias da vocação que Deus nos deu, não deixemos de lado algo tão precioso em nossa vida, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme Paulo fala. Prossigamos firme nessa vocação para servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Prossigamos nessa adoração para testemunhar deste evangelho e pregar este evangelho e fazer discípulos para que muitos e muitas ainda sejam salvas. Santifiquemos nossa vida, busque ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser consolado pelo Senhor. Também que Deus nos dê também mais contentamento. No mundo moderno de hoje, as pessoas estão querendo muita coisa e até justificam não fazer nada por, se Deus me desse isso primeiro, se eu fosse isso lá na igreja, se eu tivesse esse cargo, eu fazer alguma coisa. Não espere por isso. O verdadeiro servo, o verdadeiro vocacionado, ele começa com coisas simples, com as coisas que não são, as coisas que não aparecem, como Paulo fala aqui, as coisas humildes. Aquele que tem a vocação, ele não está preocupado em aparecer, ele está preocupado em fazer aquilo que precisa ser feito para a glória de Deus, mesmo que sejam as coisas mais simples, mas o faz com dedicação, com consagração, com inteireza de coração, com dignidade, porque ele sabe que a vocação, ele tem que viver do modo digno da sua vocação, para que cumpra nele todo o propósito da fé, como Paulo falou aos Tessalonicenses, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, como Paulo falou em Tessalonicenses, capítulo 1, de 11 e 12. Que Deus assim abençoe a sua palavra, e aplique ao seu coração.
Lembre-se, você foi vocacionado, irmão. Você foi vocacionado, irmão. Lembre-se, o Senhor te chama para essa vocação de filho, porque há tantos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você crê e confessa, e arrependido confessar o seu pecado, você doravante receberá essa vocação gratuitamente, se tornando também filho de Deus, um vocacionado, uma vocacionada para caminhar com o Senhor e servir ao Senhor com interesse de coração. Viver uma nova vida para a glória do Senhor. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, abençoa. Abençoa a vida da tua igreja, os teus vocacionados, os teus eleitos, para que eles vivam com dignidade essa vocação que lhes foi dada em Cristo Jesus, para que vivamos essa vocação com interesse de coração, com santidade ao Senhor, sendo mais dedicados, mais consagrados ao Senhor, amando-nos uns aos outros, vivendo essa unidade da fé, prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não venhamos parar no meio do caminho, ficar indecisos, nos justificarmos por qualquer coisa, Senhor, deixarmos de fazer a tua obra, nos desculparmos e arrumarmos desculpas para não fazermos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos elegeu, nos capacitou para fazer para a glória do teu nome, para que o seu nome seja engrandecido, o seu reino seja estabelecido e muitas vidas também sejam salvas, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, abre os nossos olhos, Senhor, para o privilégio de prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque há um galardão nos esperando também, para aquele que é fiel, para aqueles que esperam um dia ser chamados por Cristo. Vinde bendito, meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto que nós lemos, Senhor, fala que o Senhor, desde a fundação do mundo, já nos elegeu, nos vocacionou, já tinha preparado esse dom, essa vocação para nós. O que nós temos feito com essa vocação, Senhor? Nos ajuda a vivenciá-la com intensidade, com interesse de coração, saber que pertencemos a Ti, somos de Cristo, não vivemos mais para nós mesmos. Possamos entender aquilo que Paulo fala, que ele não vivia mais para si mesmo, mas vivia para a glória de Cristo Jesus. Que nós possamos viver essa vocação assim, para a glória e para o louvor do Senhor, para nos gloriarmos no Senhor, conforme o texto que lemos. Aplica, Senhor, a palavra e vivifica a Tua igreja, desperta, salva, levanta aqueles que estão frios, aquece o coração deles no temor do Senhor, na alegria do Senhor, para que voltem a servir o Senhor com interesse, coração, com dedicação, com empenho, cheios do Espírito, revestidos do poder do Senhor, para a salvação também de muitos, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor neste momento, bendito é o nome do Senhor. Irmãos amados, paz do Senhor, vamos louvar, adorar nosso Deus essa noite, vamos declarar que nós precisamos dele, nós vivemos para ele, amém? Eu respirar.
cantamos Tua vontade feita em mim. A nossa vocação, para a qual prosseguimos e que devemos prosseguir, visa fazer toda a vontade de Deus em nossas vidas. Ele nos elegeu para isso, nos consagrou para isso. Você e eu, nós irmãos, a nossa vocação é proclamar este Evangelho, é viver uma vida santa e consagrada a Ele, fazer toda a vontade de Deus em nossa vida e engrandecer o seu nome, proclamar seu Evangelho, contribuir para que o reino de Deus se estabeleça através da pregação deste Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Que Deus abençoe você e que a palavra de Deus seja aplicada à sua vida e desperte você. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos de oração, mas antes eu quero orar pela aniversariante do dia, que é a irmã Patrícia, né? Este é o momento de nós colocarmos diante de Deus as nossas preces, nossas orações, nossas súplicas, também a sua intercessão por alguém que você quer e lembra aí que você precisa orar por ele. Então vamos nos juntar neste horário, 8 horas da noite, todos juntos, intercedendo por cada pedido, por cada vida, e nós estaremos orando aqui. E mesmo daí da sua casa, se você lembrar de alguém, ou alguém que chegou, passou por aí, pediu oração, ou alguém que você sabe que está passando por uma luta, um problema, uma enfermidade, ore por ele e por ela também. E pela graça do Senhor, Ele possa atender cada pedido do seu povo aqui hoje. Né? Vamos orar para a irmã Patrícia, aniversariante hoje, né? Parabéns, irmã Patrícia, saúde, muitos anos de vida, cheio da graça de Deus. Nós vamos... eu queria até ler uma dedicatória para a irmã Patrícia, né? Que é o texto de Isaías 58:11, né? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías 58:11, essa é uma dedicatória da palavra de Deus, da palavra do profeta para a aniversariante hoje, irmã Patrícia. Parabéns, irmã. Saúde, muitos anos de vida, cheio da graça de Deus. Vamos orar pela irmã Patrícia. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da Tua serva, irmã Patrícia, pessoa tão amada desta igreja. Sustenta a Tua serva em Teu amor, renova as suas forças, cura a Tua serva, dá ela saúde abundante para Te servir, Te adorar, cuidar dos seus. Abençoa com ela seu esposo, seus 2 filhos. Abençoa com ela toda a sua parentela e renova as suas forças, renova o seu ânimo, renova os dons do Espírito na vida da Tua serva. E que essa vida seja uma vida abençoada e abençoadora para a glória e louvor do Teu nome. Nós Te pedimos, Senhor, abençoa ricamente a Tua serva, no nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmã Patrícia. Vamos orar também por alguns pedidos que nos chegaram. E eu quero que você se ajunte comigo agora, em oração. Ainda estamos fazendo através de gravação, mas não impede você ter comunhão. Nós temos nesse horário, todos juntos, comunhão, mesmo parar diante do vídeo, porque o Senhor conhece o coração, Ele vê o coração. E quando vê uma igreja unida em oração, mesmo não podendo estar presentes uns com os outros, o Senhor se agrada disso. Então vamos agora, você e eu e todos nós, clamarmos por esses pedidos aqui que eu vou orar agora. Amém? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti cada vida e cada pedido que vamos fazer aqui, pois nós só temos a Ti. Como Pedro disse um dia, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos a quem buscar senão o Senhor, em quem confiar senão o Senhor. Não há outro intercessor, outro mediador entre Deus e os homens. Só Tu és esse mediador, Jesus Cristo nosso Senhor. Ó Deus, Tu és aquele nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então em Ti está a nossa esperança, a nossa confiança. Ó Deus, nós clamamos pela saúde da irmã Maria, mãe da irmã Gidelene. Nós clamamos, Senhor, também pela irmã Helena, para a saúde dela e por todos os seus filhos. Nós clamamos, Senhor, com a irmã Beth. Ela pede oração pela sua saúde e a saúde da sua família. Ela pede também por sua cunhada Inês, que está fazendo hemodiálise. Cura essa vida, restaura essa vida, Senhor, plenamente. Ela agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Ó
Ó Deus, recebe as ações de graças, a gratidão da tua serva, que ela faz de coração, pois tu és digno, porque muito mais que pedimos, o Senhor já nos tem abençoado. Nós nos juntamos com a irmã Beth em ações de graça para te louvar e te agradecer por infinitas bênçãos, muitas bênçãos que às vezes nós nem sequer agradecemos, porque às vezes somos ingratos ou esquecemos muito rápido das bênçãos que recebemos. Recebe então as ações de graça do teu povo e da irmã Beth agora, pois tu és digno, ó Deus, por teu Filho Jesus Cristo nós te louvamos e agradecemos e te engrandecemos e te adoramos pelas bênçãos recebidas. Ó Deus, abençoa também, ó Deus, a irmã Raquel, ela pede oração pelo seu esposo, irmão Dedi, por seus filhos, netos, noras, genros, toda a sua família. Ela pede, inclusive, pela família do pastor Jaime, a Maria José e toda a minha família, Senhor. Eu te agradeço pelo pedido da tua serva, mas ouça a tua serva por mim também. Eu preciso sim, como a família dela, como eu também preciso, a minha família precisa das tuas bênçãos, e sem a tua bênção nada sou, sem a tua bênção nós nada somos. Ó Deus, abençoa a tua serva, ouça o pedido da tua serva por misericórdia e por graça. Também, Senhor, a Andréia pede pela Maciele Lousada, que está com problemas conjugais, e pede pela restauração do seu casamento. Ó Deus, traz, Senhor, conserta aquele casal, renova o amor de novo, renova a compaixão, renova o interesse um pelo outro, a dignidade daquele casamento, traz perdão, traz, Senhor, confissão e perdão, e renova aquele lar e aquela família, e preserva aquele casamento, Senhor. É o pedido que faz a Marcela Lousada. Então vai ao encontro dela e do seu esposo e conserta aquela situação, que haja humildade nesse momento, quebrantamento nesse momento, visando preservar aquela unidade daquele casamento, aquele matrimônio, Senhor. Tem misericórdia desse casal, nós te pedimos no nome de Jesus. Também, Senhor, nós oramos pelo irmão Zé Luiz, por toda a sua família, a família Fernandes. Abençoa o teu servo, a irmã Estelita, seus filhos, filhas, genros e noras. Traz aqueles que estão fora do caminho para o caminho do Senhor, salvando, libertando, transformando, e todos os seus familiares. Usa o teu servo para testemunhar para os seus vizinhos e amigos e trazer muitos a Cristo, Senhor. Ó Deus, também nós oramos com a irmã Augustinha, Senhor, por misericórdia, abençoa a tua serva. Ela pede oração para si, para sua família, para a conversão dos seus familiares. Ela quer agradecer pela sobrinha dela, Ana, que está agora habilitada para dirigir o seu próprio carro. Obrigado, Senhor, porque abençoa aquela menina, Senhor. Abençoa para que ela seja uma excelente motorista e cuidadosa no trânsito e útil para a família, com a sua carteira de motorista, Senhor. Ó Deus, abençoa com a EAPED também toda a família pastoral, abençoa também com a EAPED toda a obra missionária e as igrejas pelo mundo afora. Nós nos juntamos a ela e pedimos, abençoa também a igreja perseguida em cada país onde ela está sendo perseguida. Sustenta os teus servos, renova as forças dos teus servos e traz o teu livramento, Senhor, e a conversão de muitos daqueles que os perseguem, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, pois o Senhor é assim. Como Paulo era um perseguidor, o Senhor o salvou e o transformou. O Senhor pode salvar muitos onde a igreja está sendo perseguida, para também se tornar servo do Senhor e sofrer com aquela igreja e não mais a persegui-la, Senhor. Também a irmã Maria Agostinha pede para que o Senhor abençoe as autoridades, os órgãos, os institutos de pesquisa e os órgãos de saúde governamentais pelo mundo afora, para que quanto antes nós tenhamos uma vacina para a Covid-19, Senhor, para a vacinação de todas as populações do mundo, toda a população do mundo, para que as nossas vidas voltem ao normal. Ó Deus, a tua serva ora e te suplica, Senhor, tem misericórdia, abençoa sim, para o quanto antes nós tenhamos vacina para todos os povos, em todas as nações, e Senhor, principalmente as nações pobres, que elas não fiquem desassistidas, Senhor, pelas nações mais ricas, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, recebe da tua serva também a gratidão, pois sabemos que o Senhor ouve as orações dos teus servos que até agora fizemos. Oramos também pela irmã Vera, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua serva, consola a tua serva, dá força à tua serva, dá saúde espiritual, mental, psicológica à tua serva, dá ela segurança, Senhor, que vem de Cristo, essa paz que excede todo entendimento, a tua serva, irmã Vera, e a sua vida espiritual, para que ela possa sempre buscar do Senhor e confiar no Senhor e mais ninguém.
alguém, Senhor, e ler a palavra, meditar, orar, e entregar sua vida totalmente ao Senhor, e esperar somente no Senhor, e ter uma vida cheia de alegria, uma vida renovada, uma paz interior que ela nunca teve, que ela possa ter em Cristo Jesus. E abençoa com ela o irmão Francisco, Senhor. E, ó Deus, e nós nos juntamos, Senhor, com a tua igreja toda, oramos pelas demais famílias da igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da irmã Marta, da irmã Cristina, da irmã Márcia, a família da irmã Maria, a avó do Betinho. Abençoa a família da Lúcia, da irmã Edna. Ó Deus, abençoa, Senhor, a família da Márcia, da Ana Paula e o Issa. Abençoa, Senhor, a família também, ó Deus, da Cristina. Também, Senhor, a Cristina, esposa do Gilberto, e o Gilberto. Traz aquela família toda para o caminho, Senhor. Ó Deus, abençoa a Eni, o Jorge, Senhor, a família da Helena, a família da Mônica, da Ana, Senhor. Ó Deus, e as famílias dos irmãos Bedi, do irmão Paulo Henrique, do irmão Vando, do Genaro, do Alzemar, da Darcy, do Marcos, ó Deus, do irmão Márcio também, a minha família, a família do pastor João Jackson, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia daquela família, dá entendimento das coisas que nós estamos vivendo nesse momento, para que eles possam estar firmes, Senhor, e voltados para o teu evangelho e confiados não em homens, mas confiados no Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa todas as famílias da comunidade Batista Filadélfia, que tanto amamos, o pastor Ricardo, Antônio e toda a sua família, todos aqueles servos de Deus ali. Ó Deus, por tua misericórdia e graça, abençoa-nos, abençoa todos pelos quais clamamos aqui. Por tua misericórdia e graça, abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, e te suplicamos e te agradecemos e te louvamos pelo que tu és. Tu és Deus e Senhor, soberano sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, que enviaste o teu Filho para nos salvar, que nos deste o Espírito Santo. Te louvamos pelo que tu és. Tu és digno de receber toda a adoração, todo o louvor, a nossa vida como oferta a ti, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, firma os nossos passos no caminho, na verdade, a vida que é Jesus. Faz-nos caminhar, ó Deus, para te louvar, caminhar para te servir, caminhar para pregar este evangelho, caminhar para amar nossa família, caminhar para ser uma bênção onde trabalhamos, onde vivemos, na nossa vizinhança, caminhar por ser um estudante que leva a sério os estudos e testemunha entre os colegas, um trabalhador que testemunha entre os seus colegas de trabalho, um homem ou mulher que testifica de Jesus a tempo e a fora de tempo. Ó Deus, te louvamos, pois tu és digno, Senhor. E agora, Senhor, te pedimos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as dulcíssimas consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja espalhada em toda a face da terra, e também toda a obra missionária, para que este evangelho do reino chegue a todo o povo, toda etnia, toda nação, toda tribo, todas as nações da terra, e o Senhor possa voltar para buscar a tua igreja santa, Senhor. Te louvamos, abençoa conosco cada igreja fiel deste bairro, cada igreja dessa cidade, cada igreja tua pelo mundo afora, para que prossigamos, continuemos e prossigamos em servir ao Senhor e proclamar este evangelho no poder do Espírito Santo, Senhor. Te louvamos, pois tu és digno, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu queria avisar os irmãos que sábado, dia 26, nós teremos a reunião da diretoria da igreja, os líderes, diáconos, professores de escola bíblica, e toda a diretoria da igreja. Então, sábado, dia 26, às 19 horas, eu queria lembrar. Domingo, nosso culto às 19 horas. Prepare-se, convide alguém, compartilhe os nossos vídeos de culto, de pregação, porque só assim a gente vai estar nesse tempo que não podemos sair para falar com alguém. Você compartilhando, alguém pode ouvir de Jesus e aprender das coisas de Deus. E às vezes até um irmão que está desanimada, pode ser pela palavra de Deus, tocado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.